traz as principais notícias da manhã. E como eu alertei ontem no Momento Antagonista, a Comissão de Ética Pública da Presidência se reuniu mais cedo para julgar o primeiro de vários casos envolvendo o ministro da Educação, Abraham Weintraub. E, por unanimidade, os conselheiros decidiram puni-lo com uma advertência. Este caso se refere a um tweet do ministro, em que ele, reagindo aí a ataques do PT, escreveu o seguinte: tranquiliza os guerreiros do PT. O responsável pelos 39 quilos de cocaína nada tem a ver com o governo Bolsonaro. Ele irá para a cadeia e ninguém do nosso lado defenderá o criminoso. Vocês continuam com a exclusividade de serem amigos de traficantes como as Farc. Também falou que o avião presidencial já carregou drogas piores, né? Então ele fez esses ataques, reagiu aos ataques escrevendo essas coisas, e a Comissão de Ética então entendeu que ele violou o Código de Ética Pública, né, da administração. No seu voto, o conselheiro relator Eric Vidigal foi bastante duro, disse o seguinte, que o ministro da Educação não pode ser uma autoridade, abre aspas, impulsiva, destemperada, que ofende quem quer que critique ou questione o seu trabalho, seja cidadão ou autoridade, fecha aspas. Para Vidigal, Weintraub usa a visibilidade do seu cargo para incitar o ódio, entre aspas, a agressividade, a desarmonia, em total afronta ao que dispõe o preâmbulo da Constituição Federal. E vai mais além, inclusive ele aproveita o voto dele para fazer aqui uma série de críticas ao governo em geral. Ele disse o seguinte: é absolutamente inconstitucional, imoral e antiético todo ato praticado por autoridades que promovam a desarmonia e que ofendam as ideias de decoro, de fraternidade, de pluralidade e de combate aos preconceitos. Ainda nas aspas do Eric Vidigal, o Brasil precisa de união, de transparência, de solidariedade, enfim, precisa de uma liderança que o retire da quadra atual, caracterizada pelo ódio nas redes sociais, pela falta de educação generalizada, pelas fake news e pela utilização da máquina pública para a elaboração de dossiês mentirosos com o intuito de ofender a reputação das pessoas, ou mesmo de prejudicá-las com demissões descabidas ou com a exposição pública, fecha aspas. Aqui uma referência velada ao caso, inclusive, do Santos Cruz. O general Santos Cruz foi demitido após vazamento lá de uma suposta conversa de WhatsApp, que agora a Polícia Federal concluiu ser fake, uma montagem. Então, armaram aí para o Santos Cruz, ele acabou sendo demitido e a PF agora provou que a mensagem foi fabricada, tá? Ninguém sabe quem fabricou, mas isso foi ventilado por assessores da presidência para a imprensa, e isso o conteúdo nunca foi confirmado. Santos Cruz sempre disse que era mentira e a PF então confirmou isso. Então aqui o Eric Vidigal faz essa observação, essa crítica, na verdade, fazendo referência indireta a esse caso também do Santos Cruz, tá? E ele faz, o voto dele é grande, nós disponibilizamos ele para a consulta de vocês. Bom, lembrando que o Eric Vidigal integrava até o ano passado a assessoria jurídica do governo do Bolsonaro. Ele, na verdade, já fazia parte da equipe no governo Temer, equipe que foi mantida pelo Jorge Oliveira, equipe que era então chefiada pelo Gustavo Rocha, hoje secretário de Justiça do Ibanez, e que a pedido dele foi mantida pelo Jorge Oliveira, o Jorginho, personagem frequente nosso aqui. Eu sempre falo do Gustavo. Então o Eric Vidigal fazia parte integral dessa equipe. Parece que teve ali alguma desavença, foi demitido, saiu, mas manteve a posição ali na Comissão de Ética Pública da Presidência, que é por mandato, tá? Registrando mais notícias importantes desta manhã, o ministro da Saúde, ele concedeu uma coletiva de imprensa, inclusive fazendo um balanço de como está essa situação do coronavírus no Brasil. Foi identificado sim uma suspeita, teremos o resultado de todos os exames, a confirmação disso, segundo ele, até a sexta-feira. O ministro recomendou que os brasileiros não viajem, obviamente, para a China, e também o Ministério soltou um boletim mostrando que foram analisados, o Centro de Informações Estratégicas e de Vigilância em Saúde analisou 7.063 rumores de coronavírus no Brasil, entre 3 e 27 de janeiro. Desses, 127 rumores exigiram a verificação da veracidade junto ao ponto de contato regional da OMS para o Regulamento Sanitário Internacional.
Entre 18 e 27, a Secretaria de Vigilância em Saúde recebeu a notificação de 10 casos para investigação de possível relação com a infecção humana pelo coronavírus. Todas as notificações foram recebidas, avaliadas e discutidas caso a caso com as autoridades de saúde dos estados e municípios. Dos 10 casos, somente um se enquadra na definição realmente de caso suspeito. É uma estudante de 22 anos, internada ontem em Belo Horizonte. Ela esteve em Wuhan, cidade chinesa, né, que foi a origem desta doença. Os demais casos notificados apresentaram resultado laboratorial para outros vírus respiratórios também preocupantes, né, o influenza H1N1 e outros menores, né, H3 e rinovírus. Bom, esse fica o alerta, né? Registramos também aqui algumas notícias importantes. Uma é que documentos apreendidos pela Polícia Federal mostram que o Lulinha tinha projeto de fazer um documentário e de criar até um time de futebol para tentar reconstruir a imagem do seu pai. O documentário alguém já fez, Lulinha. Então você vai ter que se virar aí para fazer então o time de futebol, tá bom? E a AGU se manifestou naquela liminar do Dias Toffoli, talvez aí se manifestando tardiamente, mas se manifestou, gente, de forma favorável ao juiz de garantias. O AGU, novamente, né, se manifestando favorável ao Dias Toffoli. Ele que já foi funcionário do Dias Toffoli, ele que mantém relação de amizade aí, frequenta a casa e tal do Dias Toffoli e que tem feito uma pressão para ser nomeado pelo Jair Bolsonaro, indicado pelo Jair Bolsonaro ao STF, claro, como não, né? E mais uma vez então aí a AGU, comandada por André Mendonça, se manifesta a favor aí de uma pauta que ela absolutamente impopular, inconstitucional, cheia de problemas, né? Então o documento, essa manifestação diz o seguinte, que a criação do juiz, abre aspas, do juiz das garantias, pode-se dizer que com a criação pode-se dizer, enfim, expressamente implementou-se o sistema acusatório previsto na Constituição. No mesmo sentido que o juiz natural, o juiz das garantias prestigia a imparcialidade do julgador, afastando de possíveis fatores de contaminação subjetiva, preservando o distanciamento do julgamento dos elementos colhidos durante a investigação criminal. Destarte, não há que se falar em violação do juiz natural, uma vez que tanto este como o juiz das garantias têm por objetivo assegurar a imparcialidade do julgado. Durmam com um barulho desse, tá? É a mesma AGU que apoiou o inquérito inconstitucional, né, do Dias Toffoli, que censurou a Joé, que censurou o antagonista, que inclusive pegou aí, intimou, mandou Polícia Federal na casa de blogueiro, de general, de tia do Zap. Ontem mesmo saiu aí a tal do Alan dos Santos, né, que é um blogueiro bolsonarista, reclamando que recebeu uma notificação por causa desse inquérito. Bom, até ontem estava defendendo, né? Então esse é o que eu digo. Se a gente não mantém a imparcialidade, se a gente não mantém a crítica, a gente acaba sendo alvo desse sistema, tá? Então assim, é lamentável, infelizmente, nós somos críticos a esse inquérito muito antes de sermos censurados por ele, sempre fomos críticos e é lamentável que isso aconteça, tá bom? Agora fica aí essa situação, pessoal que defende o André Mendonça, que apoiou esse inquérito. E para encerrar, o Disseu está escrevendo artigo, né? E disse o seguinte, que ele acredita que a questão central nas eleições não está em fazer alianças, mas em não se subordinar à direita e não renunciar ao programa do PT, que segundo ele passa por reformas estruturais, enfim. Se temos a polarização, ele diz o seguinte, a polarização é a arma da direita para estigmatizar e criminalizar não só o PT e a esquerda, como a política e suas instituições, escondendo a verdadeira divisão de nosso país, do nosso Brasil, a vergonhosa e criminosa concentração de renda, blá 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 blá. Então assim, o Disseu, que sempre apostou na polarização, agora reclamando da polarização. Então, é o que eu digo, você alimenta o monstro e depois ele te come. Nos vemos mais tarde no Momento Antagonista. Não deixem de acompanhar nossa cobertura frenética em tempo real aí no antagonista.com, na cruzoe.com.br e no aplicativo no A+. E eu retorno com vocês no Momento Antagonista no final da noite. Um abraço.